inclinou a mente, o coração, o pensamento. Inclinou a mente. Quando a Bíblia fala coração, ela fala pensamento, sentimento e vontade. Você ouvir a palavra coração na Bíblia, que no sentido de órgão humano, é pensamento, sentimento e vontade. Coração, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades. Meus pensamentos, meus sentimentos, minhas vontades. Inclinei meus pensamentos, inclinei meus sentimentos, inclinei minhas vontades a guardar os teus estatutos. Porque o que Deus faz com o estatuto, o que é estatuto? Permanece. Uma coisa estável. Estatuto é uma coisa estável, é uma lei estável, imutável. Não é que nem o nosso Congresso, que tem uma lei, tem uma emenda, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Deputados, não. Vira e mexe, eles fazem emendas, amém, e às vezes faz na calada da noite para ninguém saber. A gente só sabe no outro dia, porque eles fizeram uma sessão lá de madrugada, fazendo uma coisa que favorece eles. Por exemplo, você sabia que o deputado federal, o vereador, ele tem 2 mandatos de 4 anos, ele está aposentado, e você tem que trabalhar 35 anos para se aposentar? Nossa Senhora. Aqui em Guarulhos tem 2 vereadores com 31 anos de idade aposentados. Aonde que eles fazem essas coisas? O cara é eleito pelo povo, tem 2 mandatos de 4 anos seguidos, está aposentado. O salário é assim. E nós temos que trabalhar 35 e as mulheres 32. Então, é duro ouvir isso aqui no Brasil. Mas as leis de Deus não mudam. O que Deus fala permanece. As leis de Deus não mudam. Então, se você guardar as leis de Deus no seu coração, a sua vida vai prosperar. Porque o que Ele fala, Ele faz. A palavra de Deus não cai no chão, gente, ela permanece. Deus falou que vai te prosperar, Ele vai te prosperar. Deus falou que vai te curar, Ele vai te curar. Ele fala, Ele curou Ezequias. Ezequias não estava doente. Não era que foi Ezequias? Que ele orou, virou o rosto para a parede. Senhor, o Senhor disse que o profeta Isaías me trazer a mensagem aqui, que era para eu colocar minha casa em ordem, que eu ia morrer, que eu ia viver. Deus foi duro por Ezequias. Deus falou, põe tua casa em ordem, porque senão morrerás e não viverás. Deus às vezes é duro quando fala com a gente. Ezequias chorou, Senhor, lembra-te, peço-te que eu andei sincero diante de ti. O meu coração, e aí Deus, o profeta Isaías estava saindo, já tinha entregado o recado para ele. Deus falou para Isaías, volta lá e fala para ele que eu ouvi a oração, que eu vi as lágrimas, que vou dar para ele mais 15 anos. E como prova na minha palavra, vou retroceder o sol 10 anos. Deus retrocedeu a sombra do sol, relógio de Acais, que mudava o sol. Era um relógio de Acais, era um relógio daquela época, que ele andava de acordo com o sol. O sol se movia no céu, o relógio se movia. O sol influenciava o relógio. É igual os índios, né? Os índios olham para o sol e sabem que horas são. Os antigos também sabem. Só de olhar nós fazemos o sol, mais ou menos 2 horas, 3 horas, 10 horas da manhã. Sabia a posição do sol. Então Deus falou, eu vou retroceder o sol, a sombra do relógio de Acais, que era movido pelo sol. Aí eu retrocedeu 10 graus do relógio. Deus falou, é a prova do que eu vou te dar 15 anos de vida. É a oração da angústia. Ele estava angustiado, ele estava aflitíssimo também com Davi. Senhor, eu vou morrer. Se o Senhor falou que eu vou morrer, então quem sou eu para falar que eu vou morrer? Mas o Senhor pode lembrar que eu andei sincero diante da tua presença. Senhor, o Senhor pode lembrar que eu fui reto, que eu te servi pelos dias da minha vida. Eu não brinquei, Senhor, eu estou aqui. Aí Deus ouviu a oração do rei. Isso é incrível. Hoje a palavra está falando de reis, né? E Ezequias recebeu mais 15 anos de vida. É aquilo que hoje. A pessoa está lá na cama, com câncer, está terminal, no hospital que está sendo água, no hospital. Ela chega para Deus, ninguém vai lá falar com ela, ela fala só assim, Senhor, se o Senhor me dá uma chance de te servir. Não são todos que Deus ouve, mas alguns Deus responde. Me tira dessa cama, me limpa desse câncer. Arranca esse mal. Por quê? Porque Deus ouve a oração é sincera. A oração é verdadeira. E aí chega no trono. E aí Deus ouve o que a pessoa está falando e tira a pessoa de lá mesmo. Sabe quem que Deus curou de câncer no intestino? Neguinho da Beija-Flor. Santista. Curou. Mas ele entregou a vida para Jesus. Então, estava fazendo culto na casa dele. Ele aceitou Jesus Cristo. Neguinho da Beija-Flor falou assim, eu te aceito, Senhor Jesus.
Jesus. Eles ficaram aqui. Eles não tinham para casa. Mas Deus viu a oração. Senhor, entrega minha vida. Tinha câncer de intestino. E muita gente hoje sofreu com câncer de intestino. Má alimentação. Entregou a vida para Jesus. Jesus curou, está vivo. Deus curou a pastora Dias. Gente, se a oração fosse sincera, muda tudo. Esse texto fala de oração. É como Davi orava. Por isso que a Bíblia diz que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque a oração dele era como se fosse Deus orando. Simples. Era sincera. E Deus ouviu. Davi teve vários erros na vida dele. Mas Deus perdoou ele. Deu chance para ele se reerguer. A oração, Carol, de Davi chegava no tempo, no céu. Passava no tempo. É o que ele está falando aqui. Ó. Inclinei o meu coração a guardar. Ou seja, eu vivo para o Senhor. Eu não te peço as coisas por interesse. É isso. Davi não pedia nada para Deus por interesse. Ele pedia porque ele necessitava. E Deus sabia que ele necessitava. O rei Ezequias pediu para viver. Deus deu 15 anos para ele. Imagine, você vai viver mais 15 anos. Meu Deus, um senhor de idade já. Viver mais 15 anos de vida. Poder ser rei por mais 15 anos. E a Bíblia diz que Deus deu paz para ele nesses 15 anos de vida. Deus prosperou Judá. Deus equilibrou o reino. Deus deu ele tudo que ele precisava. Deus vai te dar tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Mas seja sincero. Seja bem transparente. A oração, sabe, gente, às vezes não sai uma palavra da boca, só desce uma lágrima. Já era. Deus já viu que aquela lágrima representa uma oração. Às vezes você não tem força nem para falar com Deus, devido a uma situação que você está enfrentando, mas você só chora. Se o choro foi sincero, porque a resposta de Davi, de Deus, desculpa, do rei Ezequias foi assim: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Tem hora, cara, que Deus ouve o que você fala, tem hora que ele vê o seu choro. Já é o suficiente para ele agir, para ele fazer o que ele tem que fazer. Então, se o homem for sincero com Deus, se o ser humano for sincero com Deus, Deus vai manifestar a glória de Deus. É só isso que Deus precisa, de sinceridade para a gente. Se a gente for sincero, se a gente for transparente na nossa oração, na nossa fala, na nossa conversa com Deus, Deus vai te honrar. Amém, gente? Vocês entenderam a palavra? Nós já fizemos hoje tudo que tinha que fazer. Eu deixei a palavra para ter um pouquinho mais de tempo para vocês. Leia agora comigo o versículo 160. Põe para mim, versículo 160. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos teus juízos, da tua justiça, dura para sempre. Vamos ler de novo. A tua palavra é a verdade desde o princípio. E cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. O que Deus está dizendo? A palavra existe desde o princípio. E ela permanece até agora. Na sua vida e na minha vida. Davi tinha isso por lei. Mas tem. Tua palavra permanece. Então, se eu confiar na sua palavra, eu nunca vou perder. Davi tinha essa confiança, o rei Davi. Tua palavra é a verdade. Desde o princípio. Quando Deus criou tudo, Ele criou com a palavra. E ela vive até hoje. E Ele vive até hoje. A palavra vive. O que mais Ele diz? Cada um dos teus juízos, ou seja, cada uma das suas leis, os seus mandamentos, juízos são leis, verdades, palavras, vai permanecer para sempre. Então, o que eu quero dizer para você, no término da tua mãe, confia na palavra de Deus. Confia na palavra. Talvez o que você está vivendo é totalmente ao contrário do que diz a palavra. Confia na palavra. Deus falou que você vai ter o filho. Você vai ter o filho. Deus falou que você vai permanecer. Você vai permanecer. Deus falou que vai te tirar da doença, vai te tirar da doença. Deus
falou que vai mudar a sua vida financeira? Vai mudar a sua vida financeira. Deus falou que os seus filhos vão ser bem-sucedidos? Vão ser bem-sucedidos. Não importa o que você está passando. A declaração de Davi, para terminar, eu não quero ler o 160 não, mas os meus olhos caíram na Bíblia aqui, vez em vez. A tua palavra é verdade. Então, se você confia na palavra, você só vai viver isso. Confia na palavra. A palavra é o próprio Deus. É o próprio Jesus. É o Espírito Santo. O Espírito da palavra é o Espírito Santo. É o que te dá fé e faz ela permanecer dentro de você. Mesmo com as situações que você está passando. Agora, com tudo isso se torna uma nova criatura, que é o segredo. Mudar os hábitos. Esse é o segredo. Mudança de hábitos. Quando nós mudamos os hábitos que nós temos, Deus nos abençoa. Comportamento. Mudança de comportamento. Mudança de hábito. O que você classificava que era tão importante para você, se você pôr Deus na frente, Deus vai ser o seu juízo. É mudança de hábito. Tem que mudar. Mudança dói, mas traz aperfeiçoamento. Mudança de comportamento. Por exemplo, eu sou estourado, nervoso, gritado. Não, Senhor, eu quero me tornar, por exemplo, eu trabalho dirigindo o dia inteiro. E a gente vê, quem dirige o dia inteiro, vê muita coisa no trânsito. Eu decidi não me estressar mais. Eu decidi relevar tudo. Ouvir o que os outros falam, entrar aqui e sair. Não falar nada mais. Chegar em casa, tentar chegar. Mudança aqui não. É uma mudança que você começa dentro de você para fora. Amém? Os irmãos entenderam, possam encerrar o culto. Amém? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Guarda a palavra na cabeça, na mente, no coração e anda na fé. Amém, gente? Fica de pé. Vamos fazer uma oração.